Olá, sejam todos bem-vindos. Essa é a TV Sorte Mais Brasil, o canal para discutirmos, conversarmos e debatermos sobre as loterias federais. Como de praxe, gostaríamos de agradecer a audiência, né, que graças a Deus está crescente, e pedir ao mesmo tempo que aqueles que ainda não se inscreveram, que o façam, né, apertando aí no pitoco aí em cima, né, e compartilhe com seus amigos, com seus conhecidos, e aqui para os lotéricos e os atendentes, que eles também, né, comecem a utilizar o canal, a assistir, que tem muita matéria boa e informativa para que a gente possa ampliar cada vez mais essa divulgação das loterias federais e capacitar a nossa rede e, ao mesmo tempo, também os nossos apostadores para que eles tenham mais chance, né, conheçam mais os produtos, né? Aqui comigo novamente o meu amigo Raimundo Wilson, Mumu das Loterias, né? E como nós havíamos já adiantado, né, Mumu, no último programa, a gente iria falar hoje sobre a Mais Milionária, que é a mais nova lançamento da Caixa, né? Depois que eu saí das loterias, Mumu, já é a terceira da rede da Caixa, já é a terceira loteria que é lançada, né? Então, assim, já eram duas loterias que tinham sido lançadas e agora mais essa que vai realmente fazer um diferencial, né? Então, Mumu, a gente já sabe que já está valendo, né? Já é de vera, já está na rede, já estão sendo vendidas as apostas desde o dia 2, tanto nas casas lotéricas como na rede, através da internet. Então, a gente sabe de antemão que são apostas de 6 números, né? Com 2 matrizes, uma matriz de 1 a 50 números, e a questão dos trevos, né? Então, assim, eu queria que você dissecasse um pouco mais sobre essa questão dos jogos, né? De como será essa nova aposta, essa nova milionária, mais milionária, para que os ouvintes pudessem entender com mais acuidade como é que vai funcionar o jogo. Ok, Carlito. Eu acho apenas que a Caixa está faltando um pouquinho na propaganda, né? Já devia ter uma propaganda divulgando, porque a nova milionária, a Mais Milionária, ela já está funcionando desde o dia 5 de maio, agora, não é isso? 5 ou 2? 2 de maio já está vendendo. Para esclarecer que ela vai ficar até o dia 28, que é o dia do sorteio do primeiro concurso, não é isso? Da Mais Milionárias. Ela vai ser um concurso semanal aos sábados, né? Isso. E as apostas sempre vão encerrar até 1 hora antes do sorteio. O sorteio vai ser às 20 horas. Então ela vai até às 19 horas do sábado e o sorteio às 20 horas. Só que esse primeiro concurso, em função de ser o primeiro o pessoal conhecer, as apostas vão até o dia 28. Até então, às 19 horas do dia 28. Então, só para esclarecer, esse primeiro concurso, né, até para criar um pouco mais de funding, né, ele vai durar até as apostas até o dia 28, a partir da segunda sorteio serão semanais. Aí todos os sábados, às 20 horas, o sorteio. A venda da semana toda, até 19 horas do sábado. Ok? Beleza, Mumu. Olha, eu também estou sentindo isso. Eu até vi aqui alguma coisa no Instagram, mas aquelas propagandas que a gente costumava ter quando a gente lançava produtos e serviços, a gente não está vendo na rede de televisão como um todo, né? Você acha que esteve à frente disso aí na época, você deve se lembrar que você era quem comandava esse processo de divulgação, né? Também. Tenho até uma curiosidade de saber se você participou do processo tanto da Super 7, né, como Dia de Sorte e da Mais Milionária antes de você sair, já estava no forno. Eu me lembro que a Super 7 e o Dia de Sorte já tinha alguma coisa, a gente já sabia que ia acontecer. Mas você participou do processo ou você já não pegou mais? Ok, Carlito. Realmente, eu não participei da elaboração dessas loterias. Na minha época, eu trabalhei na Caixa, na área de loteria especificamente, de 1980 até 2017, quando me aposentei. Mas o Dia da Sorte
e o Super 7, eu cheguei a conhecer o processo, a gente elaborava, já tinha uns 10 anos já que elaborava isso, essas duas loterias, já mais de 10 anos. Mas eu não cheguei a trabalhar no final da sua concepção, né, do lançamento dos produtos. A seu exemplo também, foram lançadas o Dia da Sorte, um ano ou 2 anos depois lançaram o Super 7 e agora a Milionária. Então, a Milionária eu não conhecia. Agora, o que eu posso falar sobre isso é que nesse tempo todo que eu trabalhei, já uns 15 anos atrás, a gente pensava em lançar um jogo similar ao que foi lançado agora no dia 2. Porque a gente sempre trabalhou, estudava as loterias no mundo todo, e tinha algumas loterias no mundo com uns processos similares a ela, né? O exemplo do Euro Milhão, lá na Europa, que é uma loteria que é uma loteria que a gente pode dizer assim, é transnacional, são vários países, né, que fazem um jogo só, que é chamado Euro Milhões, que tem um regramento muito similar à Mais Milionária. Então a gente já pensava nisso há muito tempo. A exemplo também da Powerball, que é uma loteria nos Estados Unidos. Os Estados Unidos, para esclarecer bem, ele não tem uma loteria nacional, são loterias estaduais. Mas o Powerball e uma ou outra loteria, eles fazem em conjunto, os estados se juntam e fazem o Powerball. Então são loterias que têm também probabilidades muito altas de acerto, muitas dificuldades. Então a gente já pensava nisso. Agora, na minha época, em estar à frente desses produtos, os gestores maiores tinham certo receio, que eles não queriam tirar o protagonismo da Mega Sena, que é o jogo nosso carro-chefe. Né? E agora, de um tempo para cá, eu vi que eles estavam trabalhando realmente na nova milionária, a Mais Milionária, que era uma reivindicação antiga dos lotéricos também. Então eles trabalharam... Tem uma certa repercussão desses prêmios milionários, bilionários até, né? Tanto da Europa como dos Estados Unidos, e gerava aqui dentro assim, uma certa expectativa. Por que a Caixa não faz também, né? Eu acho que os lotéricos já exigiam, já cobravam um pouco isso também. Justamente. Já tem uns 15 anos isso já, viu? Se você for pensar direitinho. Né? Agora, eu particularmente acredito que exageraram um pouco na dose daqui no Brasil. Mas vamos falar sobre isso. Eu acho que agora vamos falar realmente sobre o que interessa. Eu queria que você, assim, amealhasse aí a questão da premiação, de como jogar, de como fazer, qual a probabilidade, quantos jogos, qual é o percentual, o quanto eu posso jogar, para que o apostador tenha noção já de antemão de como é que ele pode se, né, posicionar diante de mais esse jogo. Ok. É um jogo muito simples também. Ele tem muita semelhança com os nossos jogos de prognósticos numéricos. Inclusive, eu diria que, por exemplo, a Time Mania e o Dia da Sorte tem matrizes similares. A Time Mania tem os números e os times. O Dia da Sorte, né, tem os números e os meses do ano, perfeito? Só que, diferentemente dessas modalidades, a premiação não faz a conjugação dessas duas matrizes, no nosso caso. São só prêmios para a primeira matriz e um prêmiozinho da segunda matriz. Agora, essas loterias milionárias, mesmo muito grandes, eles fazem a combinação do prêmio. Tem que acertar parte... Na matriz A e na matriz B, né? Da matriz A e em conjunto com a matriz B. Aí é por isso que ela fica com proporções bem maiores. No caso da Mais Milionária, vamos explicar muito simples. A matriz 1 são 50 números, de 1 a 50. Na matriz 2, eles colocaram 6 trevos, de 1 a 6. Né? Essa é a composição. E o jogo mínimo é você jogar, o apostador jogar 6 dezenas na matriz 1, entre as 50 disponíveis, e 2 trevos na matriz 2. Uma aposta mínima. É a aposta mínima. Entre as 6 disponíveis. Então, esse é o jogo. Basicamente, é isso que o apostador, em sua grande maioria, vai fazer. E isso custa R$6. A aposta mínima custa R$6 na modalidade Mais Milionária. Então, isso é muito similar às nossas loterias. Agora, essa loteria também é exemplo de outras nossas loterias no Brasil. Ela tem apostas múltiplas. O apostador pode jogar, no caso,
da primeira matriz de 6 até 12 números, ok? Essa é a primeira, na matriz. Na primeira matriz. Na matriz 2 de trevos, na aposta múltipla, ele pode jogar de 2 até 6 trevos, que são 6 números que estão lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Obviamente que ele vai pagar por aquelas apostas e também a gente vai receber, ele vai também receber prêmios de acordo com as apostas efetuadas. Legal? Com o que ele ganhar, né? O que ele ganhar. Agora, para acertar o prêmio principal, a Caixa vai sortear 6 números da matriz 1 e 2 números dos trevos, ok? Certo. Então, a probabilidade de acertar 6 números da matriz 1 e 2 números do trevo, que são 8 no caso, é 1 em 238 milhões de apostas. Ou seja, essa probabilidade, então, é quase 5 vezes maior do que acertar o primeiro prêmio da Mega de acerto de 6 dezenas. Por isso é que eu digo que ela é uma matriz a dose foi um pouquinho alta. Talvez seja por isso que eles estão dizendo que o prêmio não vai ser abaixo de 10 milhões, né? Não é só por isso, não. Nesse jogo específico, ele já dá a garantia de 10 milhões para o primeiro prêmio, tá? Isso daí porque eles têm lá o que eles chamam lá de reserva garantidora de prêmio. Então já é uma reserva, não é? Já é uma reserva. Da arrecadação, não. Independente da arrecadação, o prêmio principal, acerto de 6 números e acerto de 2 trevos, que são mais 2 números, já de antemão, qualquer que seja ele, já tem a garantia de 10 milhões. Isso é uma atratividade para o produto, para o apostador. Isso existe nessas outras loterias também, que eu citei aqui, o Euromilhão e o Powerball. Para você ter uma ideia, eu devo até explicar melhor o Euromilhão, para a gente fazer uma comparação. Ele também tem 2 matrizes, uma é de 50 números também, com 5 acertos a necessidade de fazer, conjugada com a segunda matriz, de 12 números com 2 acertos. Então, no Euromilhão, ele tem que fazer 5 números entre 50 e 2 números entre 12. Essa probabilidade aqui no Euromilhão dá 139 milhões para poder acertar. Ou seja, precisa de 139 milhões de apostas para ter um ganhador. No Powerball, ele é muito mais difícil, inclusive, do que a mais milionária. No Powerball são 2 matrizes. Uma de 5,69 e a outra de 1,26. Então, para acertar 5,69 e uma de 26, a probabilidade aí do Powerball é de 1 em 292 milhões de apostas. Essa talvez seja, eu acho, que a maior probabilidade no mundo. Ok? Então, dificulta bastante. Bem claro nisso. Pois é, mas nós também temos a possibilidade de ganhos naquelas faixas, né? São 10 faixas. Diferentemente dos outros, podemos ganhar tanto os prêmios que fazem parte do rateio, como prêmios fixos, como no caso da Loto Fácil, que também é assim. Não é isso? Perfeito. Então, uma das vantagens da Mais Milionária, ela já vai entrar também com isso. É difícil realmente o primeiro prêmio, mas é a loteria que destina mais faixas de prêmio para o apostador no Brasil, dentre essas nossas regulares aí, tá certo? A primeira faixa que eu falei aqui é o acerto de 6 mais 2. Aí tem a segunda faixa, 6 mais 1 ou 6 mais 0, isso é uma faixa só. Tem a terceira faixa, 5 mais 2. A quarta faixa, 5 mais 1 ou 5 mais 0, que é uma faixa só também. A quinta faixa é 4 mais 2. A sexta faixa é 4 mais 1 ou 4 mais 0, que é uma faixa única também. Aí tem a sétima, 3 mais 2. A oitava, 3 mais 1. A nona, 2 mais 2. E a décima, 2 mais 1. Ok? Sendo que essas últimas faixas são prêmios fixos, né? Isso. As últimas faixas são prêmios fixos, que já está estabelecido. Quais seriam essas faixas e esses valores? 3 mais 2, a pessoa, se acertar 3 números no primeira matriz e 2 no segundo, ele já recebe R$50. Certo. Se acertar 3 mais 1, ele recebe R$24.
E se acertar 2 mais 2, ele recebe R$12. Se acertar a última faixa, a 10ª faixa, é 2 mais 1, ele recebe R$6. Livre. Ok? Livre se for uma aposta simples, né? Livre se for uma aposta simples. Essas faixas, a exemplo, por exemplo, da Loto Fácil, primeiro se paga-se esses valores. Depois de retirar esses valores, aí são aplicados os percentuais nas faixas que têm percentuais, né? Que são a primeira faixa, o percentual relativo ao prêmio da primeira faixa é 62%. Na segunda faixa é 10%. Na terceira faixa é 8%. Na quarta faixa, 8%. Na quinta faixa, 6%. E na sexta faixa, 6%. E também, aquilo que eu falei, tem 5% do percentual destinado a prêmios que vai para o RGP, a Reserva Garantidora de Prêmio, que vai garantir esse prêmio de 10 milhões mínimo, né? O mínimo de 10 milhões para cada concurso, e também ele pode ajudar, caso tenha muitos prêmios fixos, desses valores já fixos aqui, para não abater o valor lá em cima dos prêmios percentuais, ele pode também participar disso, tá certo? Legal. E a regra também, Carlito, ela fala o seguinte, ó, esse percentual, ele vai sendo acumulado. Se ele não entrar nesses valores, como eu disse agora, nessas explicações do 10 milhões, ou do rateio para ajudar nos prêmios, depois de retirar dos prêmios fixos, ele tem uma regra que a loteria colocou, dizendo o seguinte, se ele ficar um ano acumulando prêmio, sem sair o prêmio, esse valor que estiver acumulado aí na sua totalidade, ele vai para o prêmio principal acumular, para no concurso subsequente ele estar acumulado naquela faixa. Ou isso, ou o valor que estiver acumulado. Certo. É parecido mais ou menos com o que acontece com os jogos da Final 0 e 5 da Mega, que você vai levando, carreando valores para o prêmio de 0 e de 5, né? Isso, ele tem duas regras ali. Ou quando ele chegar em 6 milhões, em 100 milhões, perdão, em 100 milhões, ele vai e agrega na primeira faixa para o concurso subsequente. Ou ficar um ano sem sair ganhador na primeira faixa. Aí o valor que tiver lá, ele vai para essa primeira faixa, de 6 mais 2. Isso são regras estabelecidas para essa reserva garantidora de torna o prêmio cada vez maior e mais atrativo, né? Por exemplo, se passou muito tempo sem sair prêmio na faixa principal, aí o prêmio está lá acumulado em 300 milhões. Aí essa reserva matemática, essa reserva garantidora, tiver lá com 100 milhões, ele junta com 300 milhões, vai para ficar um prêmio de 400 milhões. Tá certo? Isso também se tiver passado um ano sem ter ganhador. Tá certo? Então, se no concurso, por exemplo, no primeiro concurso, não chegar a 10 milhões, o prêmio que está garantido, ele tira desse valor aqui, desses 5%, até chegar aos 10 milhões. Se passar de 15, de 20, não tem problema, não usa o prêmio. Beleza? Beleza. E também lembrar, Mumu, que eles também têm, nós temos, como você já falou, apostas múltiplas, né? Temos a teimosinha, temos a surpresinha, a semelhança dos outros produtos. Bolão caixa. Né? Isso, tem o bolão caixa, tudo direitinho. Tá beleza. Ok? Tá claro ótimo. Isso daí? Eu acho que... simples para o apostador. É claro, você tem lá 50 números, escolhe 6. Você tem lá 6 trevos, outra matriz, escolhe 2. Escolhe 2, tá certo? Você tem 10 faixas de premiações, tá certo? E você tem a primeira faixa de premiação, que a probabilidade é 1 em 238 milhões, mas por outro lado também ele já tem um prêmio mínimo garantido de 10 milhões nessa primeira faixa. O que torna, de qualquer forma, sempre atrativo, né? Sempre atrativo. É óbvio que ele vai ficar aumentando sempre para chegar a prêmios estratosféricos aí nessa modalidade. Beleza? Tá ótimo, amor. Eu acho que essas explicações dão mais segurança para o apostador, né? E também contribuem, eu acho que é mais importante. Por isso que a gente vem batendo muito, tanto para o lotério como o atendente, eles poderem assistir nossos programas, porque essas explicações não estão lá no scriptzinho, né? Não isso. Digamos assim, a gente está por dentro da lei, explicando bem detalhadamente para que tanto o apostador como a pessoa que vai vender conheça o produto e tenha segurança
na hora, Beleza. o apostador na hora de oferecer, ou o atendente na hora de oferecer, e o apostador na hora de comprar o produto, não é verdade? Verdade. Outra coisa, Carlito, eu vou agora, a exemplo de outros programas nossos, demonstrar como é que faz uma aposta múltipla, tá certo? Nessa modalidade, e o resultado dessa aposta múltipla nas premiações, beleza? Beleza. Então, olha bem, você pegou um volante, marcou 6 números. Eu vou dizer mais uma vez, vou falar bem devagar, para aquelas pessoas que estiverem só nos ouvindo, anotarem e lembrar que a gente vai dissecar isso no slidezinho, como tem feito. Isso. Quem estiver nos vendo vai ver no slide direitinho. Então ele fez e jogou 6 números na primeira matriz lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Na segunda matriz, de 6 dezenas, ele jogou 1, 2, 3. Então aqui ele já fez uma aposta múltipla. Por quê? O que seria normal, aposta simples, seriam 2 números, tá certo? Então aqui, quando ele faz o terceiro número, ele fez 3 apostas diferentes. Se ele fez 3 apostas diferentes, ele vai pagar R$18. Por quê? Porque cada aposta é R$6. Se você multiplicar por 3, vai dar R$18. E essa é a menor aposta múltipla que tem, tá certo? E isso é a mesma coisa se ele tivesse feito 3 volantes distintos. O primeiro volante, na primeira matriz, com a dezena 1, 2, 3, 4, 5, 6. Na segunda matriz, a dezena 1 e 2. Ok? No segundo volante, na primeira matriz, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Na segunda matriz, 1 e 3. E a outra opção que ele marcou. No terceiro volante, 1, 2, 3, 4, 5, 6 na primeira matriz. Na segunda matriz, 2 e 3. Ok? Então aqui, ele concorre com as mesmas probabilidades de um prêmio, de um volante com aqueles 3 números na segunda matriz. Tá certo? Não muda nada. Então, o apostador que fizer 3 volantes dessa maneira, é muito melhor para ele fazer um volante só, que ele vai ter os mesmos ganhos aqui. Então, olha bem, se a Caixa sortear, vamos lá fazer aqui agora a premiação. A Caixa vai lá no sorteio, deu, na primeira matriz, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Na segunda matriz, 1 e 2. O que ele ganhou aqui, tanto na aposta múltipla de um volante, como nesses 3 volantes? No primeiro volante, ele acertou o primeiro prêmio. Ele acertou 6 mais 2. No segundo volante, ele acertou um número na segunda matriz, então ele acertou o segundo prêmio, que é 6 mais 1. Não é isso? E no terceiro volante, ele acertou também o segundo prêmio, que na primeira matriz foi 1, 2, 3, 4, 5, 6, e na segunda matriz ele acertou o número 2. Tá certo? Então, com essa aposta múltipla, ele ganhou um prêmio da primeira faixa e 2 prêmios da segunda faixa. Beleza? Perfeito, perfeito. Bem esclarecido. Eu acho que isso a maioria dos apostadores não conhece a aposta múltipla e como ele pode se beneficiar. Por isso que a gente está dissecando aqui um pouco mais, como você está fazendo, para que o apostador vislumbre, né? Pode até ser que ele faça 3 jogos diferentes, achando que está tendo mais chance. Poderia fazer, né? Na aposta múltipla. E essa que eu disse para você é a menor. Agora, tem que ter um alerta muito grande aí. Nesse jogo, você pode fazer, como eu falei no início aqui, até marcar 12 números e 6 trevos. 12 números na primeira matriz e 6 trevos. Sabe quanto é que dá isso daí? São 13.860 apostas múltiplas. Isso daí, multiplicado por R$6, que é o valor da aposta, chega a um jogo no valor de R$83.160. Então, o atendente lá na loja tem que ter muito cuidado com esse jogo, porque, sem querer, ele pode fazer um jogo muito alto e depois vai ser complicado para poder vender esse jogo. Na época que o sistema liberava mais, né, tinha uma época que a gente teve muitos casos de lotéricos
tiveram prejuízo enorme, porque o atendente não prestava atenção e passava direto, né? E hoje parece que tem uma trava. Se não me falha a memória, acima de R$ 500, não sei se mudou esse parâmetro. Mas esse, por exemplo, só o Vingano, nessa loteria, o bloqueio dela é 80 e poucos mil. É justamente esse valor aqui, entendeu? Então, a pessoa tem que ter cuidado para fazer uma aposta dessa. Cuidado. Tá? Para evitar de ter... Uma aposta, o máximo dela aqui é justamente isso, porque ele tem que fazer essa aposta. Ele pode fazer essa aposta para vender um bolão que vai ser cotizado por várias pessoas. Exatamente. Mas eu acho que deve ter alguma autorização sênior, né? Tipo uma senha marcha, alguma coisa assim. Não sei como é que está esse regramento lá. Esperamos que tenha, né? Para evitar de não ficar tudo ali na mão só do atendente, não é verdade? Ok. Agora, Carlito, eu queria só colocar algumas coisas aqui. Como apostador, eu particularmente aqui, né? O jogo está feito, a regra é aquela, o que vale é a regra que está no jogo. A pessoa tem que conhecer essas regras para saber o que está concorrendo, não é isso? Agora, como apostador, eu fiz algumas críticas aqui, até para a gente bater um papo aqui normal, não tem nada crítica ao jogo em si. Dentro das nossas possibilidades de conhecimento, que poderia ter sido feito de coisa até melhor, né? Um pouquinho, diferente. Por exemplo, eu achei exagerada a probabilidade no Brasil para esse jogo. Como também achei o valor da aposta pesado, né? Porque ele é maior do que $1, ele chega a ser até maior do que €1. Né? O euro está na faixa de 5.400, 5.40, alguma coisa assim. Parece que existe uma preocupação, não sei se você se lembra disso, toda vida que a gente ia fazer aumento dos jogos, tinha aquela questão dos jogos fazerem parte da cesta básica, né? Negócio, eu sei. Aí terminava impactando na inflação, e hoje, como os índices de inflação estão assim, muito altos, parece que eles querem fazer logo para ficar por um tempo, para evitar de ficar todo tempo reajustando, né? Mas mesmo assim, acho que ficou pesado para o bolso do brasileiro. Mas, de qualquer maneira, por exemplo, outra coisa, marcar 2 trevos na segunda, ele confunde um pouco os apostadores, tá certo? Para poder ter essa probabilidade, tem que ter, né? Mas ele confunde o apostador, principalmente nos bolões, na premiação de premiações múltiplas, que dali, eu dei um exemplo bem simples, mas tem tantas apostas múltiplas que para entender essa regra toda não é tão fácil. Teria outros modelos que poderiam ter sido feitos. Por exemplo, o próprio 6,50, se fosse só 6,50 mais 1 em 6, tá certo? Em vez de ser 2 em 6, isso dava uma probabilidade de 95 milhões para ganhar. Já era algo interessante também. Se você poderia sair, e não, era maior do que a Mega, maior do que muitos outros. Tudo, é o dobro da Mega, praticamente. Se você, por exemplo, aumentasse só a primeira matriz, por exemplo, 6 em 55, mais 1 em 6, a probabilidade vai para 173 milhões também. Poderia ter feito isso. Outra coisa, 6 em 57, mais 1 em 6, vai para 217 milhões. Quer dizer, tudo isso poderia ter sido feito mantendo uma só marcação na segunda matriz. Isso aí facilitaria muito. Por quê? Vou explicar melhor também isso. Veja como ficou confuso a segunda faixa e outras faixas. A segunda faixa é 6 mais 1 ou 6 mais 0. Isso aí confunde as pessoas. Eu entendi, fizeram uma média de probabilidade. 5 mais 1 ou 5 mais 0. 4 mais 1 ou 4 mais 0. Eu acho, Bobo, qualquer coisa que você dificulte isso, eu me lembro muito, você se lembra muito da época que tinha a cena, né? A dupla cena, que você só premiava, acaba ganhava o primeiro prêmio, acertava os 5, se fizesse o segundo não ganhava nada. Ganhava nada, mudou. Mas mudou. É o que eu falo, tá na regra, essa é a regra, tá estabelecido, não tá nada errado no jogo. Mas é a simplicidade, né? É a simplicidade. Aí, por último, ainda, em cima dessas colocações, por exemplo, nas últimas faixas lá, já não tem mais essa regra de mais 1 ou 0. Está lá 3 mais 1 e a última faixa 2 mais 1. Quer dizer, eu repito, isso não está errado, está na regra. A loteria está divulgando isso, e isso é a regra do jogo. Mas ele confunde, porque lá em cima tinha 1 ou mais 0, e aqui não, aqui já não tem. Mas isso é o que eu estou falando, não estou criticando, mas apenas que poderia ser mais fácil, porque isso confunde um pouco. Só a título de informação,
por exemplo, quando você marca 2 em 6, né, para você acertar um trevo, nesse caso, especificamente, é mais fácil do que errar os trevos, ou seja, o 0 acerto. Quer dizer, tá vendo a incoerência da coisa? Mas, repito, é isso que está lá, é isso que tá valendo, tá bacana, não tem erro nenhum, não. Por último, eu acho ainda que nessa modalidade de loteria desse naipe, desse tamanho todo, como existe em alguns países também, algumas loterias no mundo, faltou o que eles chamam lá uma regra de roll-down. Roll-down é rolar. Ou seja, se ficar muito tempo o concurso sem sair, aí, obrigatoriamente, por exemplo, a cada 15 concursos, a cada 20 concursos, o prêmio tinha que sair. Igual, parecido ali com as nossas loterias especiais, né? Aí de final de ano, de Quina de São João, Mega da Virada, Lotofácil Independência, igual isso. Naquele curso tinha que sair. Mas isso é uma opinião pessoal. Isso aí eu não estou dizendo que deve ser feito isso ou como ser feito isso. Beleza? Para que a gente possa, né, conversar mesmo, discutir isso, e clarificar mesmo, né? ao apostador. Eu, inclusive, Carlito, eu desejo muito que essa loteria seja um grande sucesso. Tá? Vai ser importante, é importante para os lotéricos, é importante para o Brasil, como a gente falou aqui, da destinação social das loterias, né? É importante para a própria Caixa, para a loteria específica, as loterias caixas. Então, tem que dar certo, vamos torcer para isso. O que eu falei tudo aqui, no finalzinho meu aqui é só opinião, mas eu torço para que o produto eu acredito até que vai dar certo, bastante sucesso. Até porque o prêmio é muito convidativo, né? E como você mesmo já clarificou aqui, que esses prêmios gigantes já existem em outros países, né? Como os Estados Unidos e toda a Europa, que as pessoas já têm conhecimento, apostadores mais do dia a dia já conhecem esses tipos de jogos, eles compreenderão que é difícil mesmo, né? Tá certo. O convidativo é o valor do prêmio. Beleza, Carlito. Eu acho, então, que por hoje tá bacana também. Tá legal. Eu acho que a gente pode até voltar num segundo momento, se alguma coisa surgir de novo, para a gente clarificar. Beleza. Agora, Mumu, a gente tem que se lembrar, agora, até falar com você, da proximidade da Quina de São João, né? Vai ser o nosso próximo tema aqui da nossa resenha, com certeza. Que é um prêmio, eu acho que já é o segundo prêmio maior, né? Eu acho que talvez chega mais próximo a 200 milhões esse ano. Acho que o ano passado chegou. Eu não estou recordando do valor já está acumulado 100 e tantos milhões, então... A Quina de São João é muito bacana, a gente vai falar sobre ela, então, no nosso próximo programa. É o nosso compromisso, né? Porque realmente a Quina de São João foi o segundo concurso especial que nós lançamos, né? Primeiro foi a Mega da Virada, passou um tempo, a gente fez com esse tema São João, a Quina de São João. Depois é que entraram as outras duas modalidades, né? De independência. E a Quina, você sabe que é um jogo assim, que tem do ponto de vista histórico, né? Claro. A primeira loteria, né? Que surgiu como loto, né? E as pessoas gostam muito da Quina. Eu, particularmente, embora saiba que a probabilidade é um pouco alta, eu gosto muito da Quina, né? É um produto fantástico. Nós vamos conversar com ele, então, na próxima. Beleza. Então, para todos os nossos ouvintes e que estão em audiência, vamos nos preparar para o próximo programa, né? E, mais uma vez, pedir para vocês compartilharem, né? Assistirem e, ao mesmo tempo, divulgarem a nossa plataforma para que mais pessoas possam adentrar e conhecer a fundo o que nós estamos falando, né? O apelo especial, continuamos com os lotéricos, os atendentes, porque é uma matéria nova, né? Essa aqui é uma matéria totalmente nova, né? Que pode ajudar muito a rede lotérica no dia a dia, para que a gente possa alavancar as vendas. Eu creio que esse é o caminho, a gente fazer a comunicação, distribuir informação para que os nossos atendentes e os nossos clientes de loterias possam, né, fazer suas apostas. Perfeito, Carlito. E ganhar, tá bom? Falou, Carlito. Forte abraço, grande abraço a todos, bom. Então. Até a próxima. Até a próxima, Deus quiser. Tchau.